O Loguneder divide sua vida em 2 períodos no ano. Durante 6 meses ele acompanha o seu pai nas matas, o que o garantiu grande habilidade com a caça, sendo muito ágil e carregando também o axé da prosperidade. Nos outros 6 meses ele convive com sua mãe nos rios, onde desenvolveu técnicas de grande pescador e absorveu as características belas e delicadas de Oxum. Seu temperamento devido ao axé dos seus pais é bem contraditório, pois em um momento ele se apresenta terno, amável e benevolente e em outro instante ele prefere a solidão e assume uma posição séria que lembra Oxóssi. O Loguneder recebeu de presente de sua mãe um espelho, o ABB, no qual ele se admira e de seu pai ganhou Fá, arco e flecha para aprender os dons da caça. Esses objetos o mantêm sempre próximo aos seus pais, já que a silenciosa floresta nunca pode seguir o esperançoso e vivaz fluxo de um rio. Loguneder era uma criança muito ativa e por isso Oxum vivia a adverti-lo para não ir onde as águas eram profundas e turbulentas, pois Oba habitava essas águas e em seu ódio por Oxum com certeza faria algo à criança. Mas, por ser muito curioso um dia, na distração de sua mãe, a desobedeceu. Oba, notando a presença do garoto em suas águas, despertou a fúria do rio para afogá-lo. Desesperada, e sem saber o que fazer pois a criança estava fora de seus domínios, Oxum suplicou ao Lorum o seu auxílio, que salvou a criança mas a entregou para Yansan cuidar, pois não achava seguro ele ficar em uma área de confronto entre Oxum e Oba. Oxalá é considerado o orixá muito velho, curvado pelos anos, que anda com dificuldade e hesitação, como se estivesse atacado pelo reumatismo. Ele apoia seus passos cambaleantes sobre um pachorô, ou o pachorô, ou ainda em Lorobá, o pauzoró, grande bastão de metal branco, encimado pela imagem de um pássaro e ornado por discos de metal e pequenos sinos. Considerado como o orixá da paz, da paciência, tudo que se refere a Oxalá é ligado à calma e à tranquilidade. Sua cor é o branco e seus filhos não podem usar roupa preta, vermelha e tons escuros. Seu dia da semana é a sexta-feira, e por respeito ao pai mais velho, todo o povo de santo usa branco nesse dia. Sua dança é lenta como o passo do Ibim. O Ibim, que é chamado boi de Oxalá, é sua oferenda favorita juntamente com Ebo. Ibim também é o nome do toque dedicado a Oxalá. E as águas de Oxalá é a sua principal festa realizada sempre no mês de janeiro nas principais casas tradicionais da Bahia. Seus filhos parecem ter mais idade que possuem, pela entidade ser mais velha. São doces, calmos, andam e falam devagar, parecendo idosos. São boas pessoas e sabem que alimentar ressentimentos só faz mal. Com seu jeito calmo, tentam e às vezes, conquistam romances. Ogum é um temido guerreiro que sempre lutou sem parar contra todos que o desafiassem ou procurassem por sua fúria. É também irmão amoroso, filho de Iemanjá, irmão mais velho de Oxóssi e Exu, pelo qual sempre teve grande estima, ele que fez suas armas com suas próprias mãos. A história Ogum sobre como esse guerreiro virou orixá conta que um dia, ele foi requisitado para uma batalha que não havia data certa para finalizar. Sendo assim, ele solicitou para seu filho que era o dono do trono de Ire dedicar um dia no ano em seu nome enquanto ele estivesse em batalha. Toda a população deveria jejuar e fazer silêncio. Dessa forma ele partiu e permaneceu durante 7 anos em batalha. Ao retornar sedento e faminto, bateu em diversas casas pedindo bebida e comida, mas ninguém o atendia. O silêncio na cidade era absoluto. Enfurecido pela falta de consideração da população, Ogum não se controlou e dizimou toda a aldeia a fio de espada. O orixá só parou quando seu filho apareceu e com a ajuda de Exu, controlou a fúria do pai sem entender o que motivou a tamanha atrocidade. Ogum então se explicou, disse que as pessoas deveriam ter-lhe recebido com festa e presentes, mas ao contrário quando pediu uma bebida pois estava morto de sede eles o ignoravam. Seus filhos então o lembrou do pedido que ele fez antes de sair da vila, de um dia de homenagem em silêncio, e aquele era o dia. Tomado por vergonha e remorso, Ogum abriu o chão com sua espada e se enterrou de pé. Ossain, também conhecido como orixá da cura pelas plantas sagradas e milagrosas e através delas consegue realizar a cura de diversos males. É um orixá originário dos Yorubás que defende as curas naturais, a utilização da natureza para uma vida mais saudável. Ossain é um orixá reservado, misterioso e pouco se sabe sobre a sua história. Acredita-se que ele já se envolveu com o Yansan, mas a sua maior afinidade é com Oxóssi. Ambos têm gostos parecidos, muitas semelhanças e sintonia.
Ossain é o único orixá que possui o domínio total das plantas e é através dele que se pode encontrar o axé oculto, um dos mais poderosos axés, oriundo da vibração da terra, da natureza e da chuva. Ele já tinha desde sempre interesse e curiosidade pelas plantas e suas potencialidades, por isso, as estudava com afinco. Ao ver a dedicação desse orixá em conhecer o poder das plantas e sua vontade de ajudar os seres humanos com seus dons, Orunmila convidou Ossain a conhecer cada uma das plantas, ensinou o poder de cada uma delas, seus segredos, seus nomes, suas combinações. Depois disso, os dois orixás desceram à terra e espalharam todas as folhas pelos planetas, para a disposição de todos os seres vivos. Dia 5 de outubro é considerado o dia de Ossain na Umbanda, um orixá misterioso considerado o senhor do segredo das folhas. Omolu é filho de Nanã e Oxalá, irmã de Oxumaré. Devido a erros cometidos por Nanã ao confrontar Oxalá, Obaloaê nasceu cheio de varíolas, o que fez com que a sua mãe o abandonasse para morrer na beira do mar. Após algum tempo, Iemanjá ao caminhar sobre seus domínios encontrou a criança recém-nascida toda deformada devido à doença e aos caranguejos que já o comiam. A piedade e compaixão tomou conta do coração do orixá que o adotou e o criou como seu filho, o ensinando a superar os males e a curar as doenças. Assim o Baloaê cresceu cheio de cicatrizes, o que o deixava sentir grande vergonha de si mesmo, e como meio para se esconder ele se cobre todo com palhas, ficando somente os braços e pernas de fora. Assim o orixá cresceu sempre tímido, de cabeça baixa, se escondendo de todos e pensando no porquê fora abandonado. Estes sentimentos fez com que ele se tornasse muito sério, sempre pensativo e compenetrado em seus pensamentos e algumas vezes até mesmo mal-humorado. Toda oferenda deve ser orientada por alguém responsável do candomblé ou umbanda. Cada orixá possui suas peculiaridades que devem ser respeitadas e guiadas por quem os conhecem após anos de prática na religião. Oferendas: milho de pipoca, azeite de dendê e lascas de coco. Seu dia da semana é a segunda-feira, e a comemoração em seu nome é em 16 de agosto. Há duas histórias sobre o nascimento de Oxumaré. A primeira é que ele nasceu com problemas de formação, sem braços e pernas, como uma serpente. Ele rasteja pelo chão. Mas a sua forma era como humana. Mais uma vez decepcionada, Nanã abandonou seu filho. Orunmila, o orixá da profecia, observou o menino e com muita dó do garoto, o tornou um dos orixá mais belo, e o encarregou de levar e trazer as águas do céu ao palácio de Xangô. Por esse motivo é que pedimos a Oxumaré por chuva. A segunda história é que quando Nanã engravidou, Orunmila a visitou e disse para ela não se preocupar, pois seu filho nasceria perfeito. Na verdade seria um dos orixás mais belos. Mas como castigo pelo seu ato de abandonar seu outro filho, Omulu, ela nunca conseguiria viver ao lado de Oxumaré, pois ele seria muito ativo e não se apegaria a ninguém facilmente. Oxumaré é muito conhecido por todos, por sua destreza e sabedoria, era chamado de Babalaô, o pai de todos os segredos. Olokun estava à procura de um Babalaô, para orientar ela a engravidar. O orixá orientou a fazer uma oferenda que assim ela teria filhos lindos e todos muito fortes. Ela conseguiu ter seu filho. Olokun o pressentiu com o que tinha de mais valioso: semente de dinheiro e um belo tecido colorido. Oxumaré usa o tecido colorido que ganhou, sempre que desce as águas do céu em forma de chuva para o palácio de Xangô. Por isso em dias bonitos, mais chuvosos, as cores de Oxumaré se espalham tão fortes no céu em formato de arco-íris. A terça-feira é o dia dedicado ao orixá. E o dia em sua comemoração é 24 de agosto. Oxóssi é considerado um orixá da mata que tem sobre o seu domínio o arco e a flecha. Apesar de muito simples, esta imagem estabelece uma rica teia de interpretações que viabilizam a mitologia e a importância de Oxóssi para as várias manifestações religiosas de cunho afro-brasileiro. Pelo fato de portar armas, este orixá tem vinculação direta com a vida e a busca pela sobrevivência. Em suas representações, a utilização das armas remete prontamente à caça, um dos meios fundamentais da sobrevivência humana. Oxóssi é um caçador habilidoso, e valoriza toda a chance que tem para alcançar seus objetivos. Em algumas das histórias que povoam o reconhecimento deste orixá, podemos vê-lo como irmão de algum designado para a proteção das florestas. O culto ao Oxóssi estaria relacionado às famílias reais que controlavam a antiga cidade de Queto. Contudo, a celebração teria perdido forças em território africano,
em que seus adoradores foram sendo paulatinamente vitimados pela escravidão. Apesar disso, podemos ver que o culto ao Oxóssi acabou sendo trazido para o contexto das várias manifestações religiosas desenvolvidas na América colonial, principalmente no Brasil e Cuba. No sincretismo brasileiro, Oxóssi foi aproximado à trajetória de diferentes santos. Na região de Pernambuco, ele é associado a São Miguel, o anjo, que caçou os demônios com o poder de sua implacável espada. Na região fluminense, ele é São Sebastião. Xangô é um poderoso orixá que tem o controle sobre os raios e trovões, e que expele fogo pela boca. Apesar de ser guerreiro e muito violento, Xangô fazia questão de tratar com justiça todas as questões que apareciam entre os seus súditos. Certa vez interessado em buscar novas armas de conquista, o rei Xangô pediu para que sua esposa Yansa trouxesse uma poção mágica do reino dos Barrinhas. No caminho de volta para casa, ela não resistiu à própria curiosidade e experimentou o líquido poderoso que carregava na cabeça. Sentindo um gosto terrível na boca, cuspiu a poção. Entretanto, ao invés de expelir o líquido, ela soltou uma grande labareda. Em mais um dia que testava o poder do fogo, Xangô acabou provocando um enorme incêndio, que destruiu toda a cidade de Oió. Mesmo não tendo a intenção, os sacerdotes resolveram retirá-lo do governo e obrigá-lo a se suicida na floresta. Após cumprir a pena, ninguém encontrou os restos mortais do antigo rei. Naquele instante, vários boatos surgiriam, que os deuses teriam transformado Xangô em orixá. Com o passar do tempo, toda vez que os trovões e relâmpago tomavam os céus, o povo de Oió lembrava que seu rei continuava vivo. Nos vários rituais afro-brasileiro, Xangô aparece com um machado de duas faces por causa de sua inclinação guerreira. Paralelamente, o domínio dos raios e trovões também se associou a essa prestigiada divindade africana.